Para quem está vindo pela primeira vez aqui, nós estamos estudando Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, e hoje nós vamos estudar a terceira bem-aventurança, que é bem-aventurados mansos. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, o verso de número 5 também. Está sendo muito proveitoso essa série de mensagens. Tem gente no Brasil inteiro podendo ouvi-la. Eu recebi várias mensagens de pessoas do Maranhão, no Piauí, no Nordeste, que está acompanhando essa série de mensagens. Você que vai ouvir essa mensagem na sua casa, que Deus te abençoe também. Se você quiser aprender mais sobre o Sermão do Monte, eu trouxe esse livro aqui, que tem sido motivo dos meus estudos, do Martin Lloyd Jones, o estudo do Sermão do Monte. Depois você pode comprar em alguma livraria e poder extrair um pouco mais de conhecimento. Aqui fala sobre Mateus 5, 6 e 7, muito profundo e muito positivo para o cristianismo de hoje em dia. Então, muito bom, eu indico, tá bom? Eu vou ver se eu consigo trazer para a lojinha algumas peças para você depois adquirir. Mateus capítulo 5, versículo 5, diz assim, ó: Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. A versão King James diz: bem-aventurados os humildes. Se a sua versão tiver humilde, está dentro do que a gente precisa, ok? Vamos lá no 3, você pode dizer o que eu disse. Vamos falar sobre mansos, vamos lá, 1, 2, 3, bem-aventurado. Vamos mais uma vez. Só para a gente fechar mais uma. Nos ajude. Eu sei da minha insignificância. Eu compreendo que sem o Espírito a gente não consegue ter luz no Evangelho, e eu te peço graça. Graça para poder expor as tuas verdades. Nos auxilie, nos ajude, e que o teu nome seja glorificado nessa noite. Amém. Pode se sentar, meus amados. Amém. Coisa boa é poder estar com Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Existe uma grande conotação entre humildade e mansidão. Nós vamos falar um pouco sobre mansidão, e eu quero me adentrar dentro dessa expressão e utilizar a palavra manso para melhor aplicação do texto. Mas eu fazendo uma análise essa semana acerca de tudo aquilo que nós estamos enfrentando, passando, vivendo como igreja, eu chego a arriscar que a bem-aventurança de ser manso é uma das mais difíceis de se viver na pós-modernidade. Talvez entre todas as bem-aventuranças, ser manso, na minha humilde opinião, seja a mais difícil. Por que talvez é a mais difícil? Porque de maneira alguma, de hipótese alguma, nós teríamos condições de vivê-la sem o auxílio do Paracleto. Quem é o Paracleto? O Paracleto é o Espírito Santo, é o que auxilia, é o que está ao meu lado, é o que está junto a mim. É impossível eu viver as bem-aventuranças, inclusive ser manso, se eu não tiver a intervenção do Espírito de Deus na minha vida, desenvolvendo interiormente o meu caráter. Gálatas 5, 22 diz que o fruto do Espírito é a mansidão também. Então é interessante nós criarmos um pensamento, e você pode estar aqui hoje pensando várias coisas acerca de ser manso, mas eu queria fazer uma pergunta a você. Você se considera alguém manso?
Pergunta aí para quem está ao seu lado. Você se considera manso? Você se considera alguém manso? A tradução do grego para a palavra manso vem da palavra praus, que significa humilde, gentil, atencioso, cortês. Alguém que exerce controle em si mesmo. Ser manso na pós-modernidade é uma contracultura, é muito difícil hoje. Por que é difícil ser manso nos dias de hoje? Porque o mundo diz que o forte é o que vai ter as oportunidades. O mundo ensina que quanto mais forte você for, melhor. Quanto mais agressivo você for, mais território você vai alcançar. O mundo ensina que quanto mais intolerante você for, mais as pessoas vão te respeitar. Quanto mais você impor a sua opinião, melhor será a compreensão dos fatos. E aí é interessante que Jesus diz, não são os arrogantes, não são os mais fortes, não são aqueles que se expressam melhor, que herdarão a terra. Ele diz, quem vai herdar a terra são aqueles que entendem o sentido verdadeiro de mansidão. Para a gente desconstruir a mentalidade de mansidão, primeiramente eu vou precisar falar para você o que não é ser manso. Porque muita gente pensa acerca de mansidão uma coisa, mas às vezes é outra coisa totalmente diferente. Eu quero desconstruir um pensamento, talvez que você esteja, e dar o significado do que não é ser manso. Primeira coisa, ser manso não é um atributo natural. O que é isso? Ser manso não é uma pessoa que tem uma boa índole. Por exemplo, alguém que compra e paga, alguém que tem um nome limpo, alguém que tem uma reputação na sociedade. Isso não está ligado com mansidão, não tem nada a ver com mansidão. Alguém que tem uma boa reputação na praça. Manso não está ligado também a alguém que é educado socialmente, alguém que tem um entendimento, um intelecto, alguém que lê jornal, alguém que lê revista, alguém que faz um curso acadêmico. Alguém pode olhar e falar, nossa, essa pessoa é tão inteligente, essa pessoa é uma pessoa mansa. Não tem nada a ver com isso. Alguém pode dizer assim, poxa, eu tenho um amigo que ele é mole, ele é manso. Não, mansidão não está ligado a uma pessoa mole, não está ligado a uma pessoa covarde, não está ligado a uma pessoa medrosa ou fraca. A gente olha para um fraco, na expressão humanista, e diz, ele é manso, porque ele tem medo, ele é fraco, ele é covarde. Não tem nada a ver com isso. Spurgeon dizia o seguinte, ser manso é uma virtude, e essa virtude é a graça. Quando a gente tem a criação dentro do lar, a gente percebe que tem pais que têm 2, 3, 4 filhos, famílias que têm até mais irmãos, e sempre no meio de irmãos tem um que é mais calado, o que fala menos, o que dá menos opinião, o que analisa tudo, o que é o mais quietinho. Quando está todo mundo assistindo um filme, ele é o mais quietinho, ele senta ali e assiste. Já tem o outro irmão que é o que pula, que é o que fala alto, que é o que festeja. Alguém pode pensar assim, na minha casa, manso é o meu irmão que fala pouco. Não tem nada a ver com mansidão, ele não falar muito ou falar pouco. E outra coisa, às vezes o pai é calado, o filho é calado e o outro irmão não é. Aí alguém pode dizer, eu herdei do meu pai a mansidão. Mansidão não se herda de pai. Mansidão não se transfere naturalmente. Ninguém consegue ser manso sem o Espírito de Deus. Amém? Então, o que é não ser manso? Ser manso não é ficar em cima do muro, não é agradar gregos e troianos, não é ser neutro, mas é viver uma vida construindo um coração e um coração puro. Olha, Jesus era tão manso, mas tão manso que um dia ele virou a mesa dos cambistas. Então mansidão não está ligada à covardia. Mansidão está ligada a um posicionamento. Mansidão não está ligada a eu ser omisso, passivo, indolente. Mas mansidão está ligada a eu ter uma opinião forte, mas em detrimento da minha opinião forte, eu sei domá-la, para que a minha língua não seja mais rápida do que o meu pensamento. Você entende isso? O que significa ser manso, então? Ser manso significa estar debaixo do comando de Deus. Ser manso significa que tem alguém acima de mim que me controla. Ser manso significa que a minha natureza, eu acredito que o ser humano tem uma natureza muito forte. A natureza do ser humano, eu acredito que é animalesca. Os animais são irracionais,
mas os cachorros são mais amigos dos homens do que os amigos dos homens são amigos dos homens. O homem, ele tem um instinto muito forte. São 63 homicídios por dia, eu falei na quarta-feira, falei hoje de manhã, e isso me assusta. 63 homicídios por ano, na verdade, 173 homicídios por dia no Brasil. Então, o índice de mortalidade, o índice de morte, de homicídio está crescendo. Por quê? O homem não consegue domar sua natureza, ele não consegue refrear suas emoções. O homem não consegue guardar a ira e despejar a ira no lugar certo. O homem está contido de ódio. A gente tem medo de tudo hoje. A gente tem medo de pessoas, a gente tem medo de ir ao shopping e ser assaltado, tem medo de sacar um dinheiro no banco e ser roubado. A gente tem medo de trocar de carro, porque trocou de carro, tem dinheiro, e se tem dinheiro vai ter um assalto. A gente tem medo de levar a criança à escola e a criança não voltar do mesmo jeito. A gente está vivendo num mundo tão polarizado e cheio de maldade, que a gente está desconfiando até da nossa própria sombra. Por quê? Porque essa característica de mansidão está sumindo do nosso meio e sumindo do povo que se diz de Deus. Olha aqui, se existe um povo mais maldoso no mundo, esse povo se chama cristão. Os cristãos são o povo mais maldoso, na minha opinião. Eles falam mal dos outros, eles apedrejam todo mundo, eles não cuidam da sua própria vida, eles criticam tudo e todos, eles dizem estar na luz, mas odeiam os irmãos. Eles dizem se parecer com Jesus, mas eles não se parecem com Jesus. Amados, se a gente não resgatar a mansidão, a gente vai continuar sendo vitimizado pelo ódio, e o ódio vai falando muito mais do que a gente. Sabe qual que é o problema? Quando a gente está cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de tristeza, a gente não percebe. Mas todo mundo que está à nossa volta percebe que a gente se tornou um poço de água suja. E aí você está vivendo a sua vida, acreditando que todo mundo não te ama, que todo mundo te abandonou, que todo mundo te rejeita. Mas na verdade você passou por muitos lugares, e ao invés de plantar sementes de bem, você foi semeando sementes de mal. E o que me preocupa e o que me deixa apreensivo é que se eu não estiver debaixo do controle de Deus, a minha natureza, que é animalesca, não é domesticada. Então, a palavra manso, ela é utilizada para descrever um animal que é domesticado. O que é um animal domesticado? É um animal que tem controle do dono. O dono diz, olha, não faz isso, o cachorro ou o animalzinho respeita. Não é aqui, o cachorro vai obedecer. Ou um animal, ou um cavalo, ou qualquer tipo de animal domesticado, tem o que esse animal tem? Esse animal tem obediência ao dono. O que é ser manso? É quando Deus me domesticou, é quando Deus domesticou minha natureza. Ser manso é quando a minha natureza foi domesticada pelo Espírito, ou seja, o Espírito de Diego é forte. Se o Espírito Santo não estiver segurando as rédeas da minha vida, eu estou perdido. Você entende? Então mansidão está ligada a uma domesticação do Espírito. Mansidão é você ter força sobre os seus controles, é você ter domínio próprio. Eu gosto da expressão de Salomão, porque Salomão em Provérbios ele diz assim, ó, mais forte é o que domina o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, existe mais valor no homem que controla suas emoções, gerencia suas dores, controla seus pensamentos, do que um homem que ganha posses, que ganha terras, que expõe o seu vasto poder de influência na sociedade. Ele está dizendo, eu valorizo mais um homem que sabe controlar sua boca, sabe controlar suas emoções, do que um homem que tem muita posse, que invadiu uma cidade e ficou com os despojos da guerra. Então o que é mansidão, meus amados? Mansidão é aquele que não reivindica seus direitos a si próprio. Jesus diz assim, ó, que ele mesmo, se você for ler Filipenses, você percebe que ele se esvazia, toma forma de servo, vive como um homem, sofre como um homem. Para quê? Para que a gente fosse alcançado e tivesse plenitude. Alguém que não reivindicou seus direitos, ao contrário, ele se fez humano para que a gente possa desfrutar dessa humanidade também. Então, o manso é aquele que está disposto a sofrer os prejuízos e os danos. Diga para quem está do seu lado aí, disposto a sofrer danos. Disposto a sofrer? A sofrer? Ninguém quer perder.
Aí eu venho num domingo como esse, Jesus vem falando assim para você, que ser manso é sofrer prejuízo? Não, eu não quero tomar prejuízo. Alguém já perdeu uma nota de dinheiro aqui? Um dia? Que seja R$5, R$10, R$50 ou mais, não é triste? Você está andando lá, você colocou um dinheiro no bolso, perdeu. Você, poxa, eu perdi esse dinheiro. Eu estou falando de dinheiro, que é uma coisa insignificante. Tem coisas que a gente perde, que a gente não se conforma. Tem coisas que a gente esquece em lugares que a gente não se conforma. Porque nós temos uma natureza que é apegada às coisas. Nós não queremos perder. Danilo falou algo muito interessante ontem no treinamento para líderes, que a gente desde criança é treinado a competir. Na escola você é treinado a ser o melhor. O pai fala que precisa estudar, porque senão, se não estudar, não vai ter futuro, e aí fica uma guerra dentro de casa de um irmão que é mais inteligente. A gente vai crescendo e a gente vai trazendo no mercado de trabalho o mais inteligente, o mais formal, o que fala melhor, vai crescer. Então é uma guerra para todo mundo ser o primeiro e o melhor. E aí a gente vai entendendo que perder não é fatores da vida. Então a gente perde um relacionamento e tem depressão. Perdemos um emprego, achamos que só havia aquele emprego. Perdemos um amigo, porque o amigo não quis mais semear nessa terra chamada vida. A gente entra em crise existencial. A gente perde algumas posses e acha que o mundo vai acabar. Quando na verdade o cristianismo é perder, é sofrer, é passar por prejuízos. Então quando você assume o prejuízo, você está desenvolvendo mansidão em você. Mansidão, como diz Martin Lloyd-Jones, não é o que você faz ao outro, no sentido de apenas de proteção interna. Mansidão é a preocupação que você tem de quando vir o prejuízo, você recebê-lo e administrá-lo. Deixa eu dizer algo para você, amado. Esse ano de 2019, você pode se deparar com muitos prejuízos na sua vida e muitos danos na sua vida. Mas entenda, todos os danos que virá será para fundamentar um projeto de mansidão na sua vida. Quando você perder algo, e esse algo não mais ofender o seu coração, é porque a mansidão está sendo construída dentro de você. Vai os anéis e ficam os dedos. Amém? É mais ou menos essa ideia. É eu não me perder com a perda. Isso é importante. Então, manso é aquele que não tenta defender a sua reputação. Mas uma coisa, e essa talvez seja uma das mais importantes, uma pessoa mansa, ela suporta injúrias, calúnias e difamações. Você já foi difamado aqui por alguém? Um dia? Um dia. Alguém já levantou uma calúnia acerca com o seu nome? É ruim ou não é? É ruim quando disseram que você disse o que não disse. É terrível quando a sua reputação e a sua honra está sendo colocada em jogo. Mas alguém que é manso, ele suporta injúrias. Aí deixa eu te perguntar uma coisa, como você reage quando alguém te insulta? Bispo, eu vou na rede social, eu vomito a minha alma, meu espírito. Bispo, eu vou tirar satisfação, quebro tudo, viro tudo, arrebento com tudo. Como é que você reage quando alguém te critica? Quando alguém me critica, eu sou sangue, eu sou nordestino. O negócio comigo é peixeira, é faca, e eu vou pegar eu vou esmagar ela. Como é que você reage quando alguém fala algumas verdades para você? Como que tem sido a sua reação quando alguém pisa no seu calo de propósito? Como é que você reage? Como é que você se defende? Como é que você argumenta? Como é que tem sido o seu grau, o seu temperamento mediante a isso? Você tem engolido alguns sapos calado ou você não engole mais nada porque você está cansado de engolir sapos? Deixa eu dizer para alguém aqui, alguém que é manso, ele sempre será provocado para saber o nível de mansidão que existe nele. E eu vou melhorar isso. Provocações são necessárias. E que Deus use muita gente para te provocar. Misericórdia não. Sabe por que tem que ser usado de provocações? Porque a provocação, ela é tão importante que ela gera em mim mudança. Vou dar um exemplo para você. Ô meu irmão, você está abaixo do peso, meu irmão. O cara no momento não gostou. Mas ele vai para casa e ele fala, preciso me alimentar melhor.
Preciso passar no endócrino para ele fazer um nutricionista, para ele passar uma dieta para eu aumentar o peso. Quando você fala, minha irmã, você está acima do peso, ela fala, ela não gostou. Mas ela fala, poxa, ele foi pesado comigo. Mas aí na segunda-feira ela fala, vou fazer uma caminhadinha, 5 quilômetros. Eu vou cortar o carboidrato pela manhã, vou cortar o doce pela manhã, eu vou cortar o refrigerante, vou comer uma salada leve. Um mês ela já diminuiu de peso, ela se sente melhor, a saúde dela está melhor. Na provocação, nossa, você aumentou de peso, criou uma tristeza, mas essa tristeza gerou mudança nela. Você está entendendo ou não? Alguém chega em você e fala, mas você não viu a reportagem? Você não lê jornal? Você não lê revista? Você não entra em site? Não. Você não gostou na hora da crítica. Mas aí você vai para casa e fala, amanhã eu vou começar a ler o G1, né? Porque eu estou tão desantenado. Quem que é o presidente dos Estados Unidos? Não, eu não sei, amado. Quem é que é o presidente do Brasil? Eu estou desantenado, eu estou sem televisão em casa. E às vezes a gente é confrontado e questionado por algumas coisas, a gente não gosta, mas isso gera em nós mudança. Quando a gente fala assim, teu filho é mal educado, a gente fala, dá vontade de bater em quem falou. Aí a gente pega ele pelo braço, vai para casa e revê a nossa educação. Então provocações são necessárias para desenvolver mansidão em mim. Agora, o que a gente está vendo hoje? A gente recebe provocação e a gente devolve com a mesma provocação. E o seu filho? E você? Você acha que estou acima do peso? Você está 3 vezes mais? Eu estou magro? Ah, então porque você não olhou no espelho. Eu estou me sentindo assim, você acha que eu não tenho entendimento intelectual? E você, que nunca fez nada? A gente vai rebatendo as críticas. Isso aqui, na verdade, a gente não chega em lugar nenhum. Às vezes, a única forma de você viver mansidão é quando alguém te provoca para saber o nível de mansidão que é em você. O nível do controle do Espírito Santo que está em você. E aí eu te pergunto de novo, você se considera alguém manso? E mais uma coisa, a provocação, ela gera em nós o quê? Ela gera em nós uma mudança, porque ela nos expõe. E também outra, ela gera em nós desconforto. Tem provocações que vão tirar sua fome. Já perdeu fome por provocação? Aqui você é muito crente. Você já perdeu sono por luta que você entrou? Você já entrou em crise por provocações que você, embates da vida que você entrou? Isso é importante. Às vezes gera estresse em nós. Mas aí, amado, quando você vê que a coisa foi resolvida, você vê o quanto você precisava estar manso para resolver aquela situação. Eu estava lendo uma crônica essa semana e dizia que havia um mestre e um senhor, um mestre e um aluno. Aí passou uma pessoa e cuspiu no rosto do mestre. Aí o discípulo disse, ele cuspiu em você, eu posso matá-lo? Aí o mestre falou, não precisa matá-lo, eu vou falar com ele. Aí o mestre chegou em quem cuspiu e disse assim, eu quero te agradecer porque você cuspiu em mim, mostrou o quanto manso eu estou para não revidar o seu cuspe. Aí o cara foi embora e ficou pensando. No outro dia ele voltou e pediu perdão, dizendo, o cuspe revelou em mim o quão ignorante eu sou, e o quão eu preciso estar manso, porque a atitude errônea vem em mim. Então, ou seja, o cara ensinou para quem cuspiu, ensinou para o discípulo. Isso é um treinamento para nós, porque a gente não consegue mais passar por nada sem demonstrar nossa ira, nossa raiva, nossa cólera. Eu disse na quarta-feira, a nossa cólera está transbordando na sociedade. Eu estou indignado, amado. Eu não sei nem se eu vou falar isso aqui. Você viu essa semana, uma moça que conheceu um rapaz na internet. Não tenho nada contra conhecer alguém pela internet. A gente não conhece a história de ninguém, deve respeitar os momentos das pessoas. Você viu que esse rapaz entrou na casa da moça, dormiu com ela, e depois, na madrugada, levantou e esmurrou essa mulher por 4 horas. Você chegou a ver isso? Você leu em algum lugar? Eu fiquei indignado com isso, porque a cólera está transbordando das pessoas hoje. Ele bateu nela 4 horas. Se não fosse o zelador do prédio para ligar para a polícia, ela estaria em óbito. Aí eu fiquei pensando, o que leva um homem a ir na casa de uma mulher e agredi-la 4 horas até levar ela à beira da morte? Ela ficou com várias fraturas internas no rosto, passou por várias cirurgias. Fui ler a reportagem do indivíduo que agrediu, está lá assim, esse indivíduo que agrediu a mulher por 4 horas, ele já havia agredido o irmão que é deficiente físico, e agrediu o pai também, e agrediu a moça também. Por quê? Porque ele ia fazer aquilo que ele sempre está acostumado a fazer. Por quê?
Porque a gente não consegue guardar e conter essas emoções, a gente coloca para fora, batendo muito no filho, agredindo as pessoas com palavra, e a mansidão passa muito longe da gente. Então que Deus nos ajude a, quando sermos provocados, não reagirmos à provocação, porque se a gente reage à provocação, a gente prova que não há mansidão na gente. Então o espírito de mansidão, ele não fica inflamado facilmente. Lucas 6, 27, mas a vós eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei-os bem a que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que te ferir numa face, ofereça também a outra, ao que tirar a capa, dê a túnica, a de qualquer um que te pedir emprestado, dê também, e como vós quereis que façam os homens, da mesma forma e da mesma maneira, faça você também. Se armardes o que vos amam, que recompensa tereis? Os pecadores também amam assim. Se vocês fizeram bem somente a quem faz bem, também os pecadores fazem isso. E se você emprestar para quem te empresta, os pecadores também fazem isso. Amais, pois, os vossos inimigos, fazei o bem a eles, emprestai sem esperar receber de volta, e grande será o vosso galardão. Versículo 36, sede misericordioso, porque o nosso Pai é misericordioso. Agora, tem algo mais difícil que Jesus pede para a gente, amar o inimigo? A gente quer a distância do inimigo, amado. A gente quer que o inimigo morra. A gente quer que a vida prepare uma cova e ele caia dentro dela, para a gente falar, não falei, tocou no ungido. Tocou no enviado de Jeová. Jesus, ele nos confronta aqui, e isso aqui é para nós, inclusive para mim, porque eu fui muito provado a pregar essa mensagem hoje. Talvez no meio de vocês eu seria o menos insignificante para pregar essa mensagem, porque mansidão é algo difícil de ter. E por mais que eu tente ser manso, eu preciso ser muito mais domesticado pelo Espírito do que qualquer um de vocês. Vocês se consideram manso? Olha o que Davi disse. No Salmo 38, versículo 12, só escuta. Ele diz assim, ó: armam ciladas contra mim. Alguém já fez uma cilada contra você? E a cilada era essa: tramam tirar a minha vida, procuram me fazer mal, e procuram todo o mal contra mim todos os dias. Aí olha como Davi reage à trama da morte contra ele. Vírgula, versículo 13, mas eu, como surdo, não ouço. Como mudo não falo. Ou seja, eu estou sabendo aí que vão me matar. Aí Davi fala, não estou ouvindo nada. Você não vai falar nada? Vão te matar. Não, não estou ouvindo nada. Você não vai se defender? Não, eu sou mudo. A gente faz ao inverso. Você está sabendo aí que estão falando mal de você? Quem é? Quero ouvir mais. Aí liga para um, liga para outro, liga para um, liga para outro, junta a peça, liga para um, liga para outro. Liga... O nosso ouvido abre assim um dia. A nossa boca então... Davi está ensinando o seguinte: armaram-me uma cova para que eu caísse nela, mas eu surdo estava e mudo fiquei. É difícil, hein, amado? Isso é mansidão. Mas existem inimigos da mansidão. Por exemplo, a precipitação. Alguém precipitado nunca vai ser manso. Porque uma pessoa precipitada, ela fala antes de pensar. Ela não reflete, ela não controla o seu emocional. Alguém que não fala, não pensa para falar, não controla o emocional, nunca vai ser manso, porque sempre vai estar em embates da vida, sempre vai estar diante de conflitos da vida. E sempre diante de conflitos, sempre vai ter problema para carregar. É como um bumerangue. Olha aqui, ó, eu já ensinei isso aqui. Você vai falando mal das pessoas, você vai agredindo as pessoas, você vai arrancando a plantação da vida de pessoas, é como se fosse um bumerangue, você joga e esquece. Um dia esse bumerangue vai ter que voltar para mim. Joga aqui de novo, Lu. Ó, voltou para mim, é a mesma coisa. A vida, ela vai e ela volta. Então alguém precipitado precisa conter as suas precipitações. Vou falar, vou pensar. Se eu falar isso, pode levar a acontecer aquilo, eu vou me calar. Se eu for tomar essa decisão, eu não vou ter como cumprir. Não vou tomar. Se eu for por esse caminho, eu não sei como voltar. Não vou por esse que eu sei ir e voltar. Isso é alguém que pensa, calcula a rota. Vai construir um prédio, só tem dinheiro para fazer o fundamento. Vai passar vergonha.
A Bíblia diz que como você vai construir um edifício se você não calculou o custo para edificar? Há um custo em seguir Jesus. E tem que ser calculado. Amém? Um dos inimigos da mansidão também é a vingança. É quando a gente está muito bravo com alguém, a gente quer se vingar desse alguém. E aí a Bíblia diz o quê? Que a vingança pertence a quem? Ao Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo assim, você não precisa fazer nada com as suas mãos. Deus, Ele vai fazer tudo o que precisa ser feito, no momento certo, com a justiça perfeita, para defender os seus filhos. Amém? Então uma pessoa mansa, ela sofre muitas injúrias, mas Jesus diz, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Amém, amados? Então, eu falei sobre mansidão, que você entenda o seguinte, felizes são os mansos. Quem são os mansos? Os mansos são aqueles que o Espírito Santo está domesticando. Quem são os mansos? Os mansos são aqueles que fazem gestão das suas emoções. Quem são os mansos? São aqueles que são provocados, mas não reagem com a mesma provocação. Agora, por que eu preciso ser manso? Qual o motivo para eu ser manso? O principal motivo para eu ser manso é porque Jesus, que é o nosso modelo, também foi manso. Amados, eu queria que você abrisse a Bíblia, só para a gente ter um... Abre em Isaías 53, rapidamente. Isaías 53. Eu queria te mostrar o quanto Jesus foi manso. Eu vou ler 3 textos com você, depois eu acelero a mensagem para a gente continuar. Mas eu queria ler com você Isaías 53, versículo 7. Depois vamos ler Mateus 26, 67. Isaías 53, versículo 7. Abra aí, se você puder, divide com alguém que está ao seu lado. Por quais motivos eu devo ser manso? Porque Jesus, o nosso maior modelo, também foi manso. Isaías 53, versículo 7, diz assim, ó, ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo, não abriu a sua boca. Ele agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não expressou nenhuma palavra. Agora abre Mateus 26, Mateus, Novo Testamento, Mateus 26, 67. Mateus 26, 67. Eu gosto desse barulhinho de Bíblia. Tchá, tchá, tchá. Isso é bom que a gente está examinando as Escrituras. Mateus 26, versículo 67. Olha como isso é poderoso, amados. Por que eu preciso ser manso? Porque Jesus, o nosso modelo, foi manso. Mateus 26, 67 diz assim, neste momento, alguns cuspiram em seu rosto, e o esmurravam, enquanto outros lhes deferiram tapas, vociferando, profetiza-nos, pois o Cristo, quem é que te bateu? Olha aqui, ó, olha que versículo forte. Cuspiram no seu rosto, esmurravam com as mãos, davam tapas em seu rosto e ainda dizia assim, profetiza quem te bateu. Cara, você quer conhecer alguém mais manso do que esse? Alguém que tinha poder para estralar os dedos e toda a nação ser destruída, ele está apanhando, sendo cuspido, sendo humilhado, mas não fala nada. 1 Pedro 2, 22, vai dar um pouquinho de trabalho para você abrir, mas abra comigo aí. 1 Pedro 2, 22, lá no final da Bíblia, 1 Pedro 2, 22. A gente vai aprendendo a mexer com ela. 1 Pedro 2, 22, lá no fundinho. Se tiver dúvida, vai lá em Apocalipse, vai voltando lá, Judas. Vai voltando e você consegue achar com mais facilidade. 1 Pedro 2, 22. Lá no finalzinho da Bíblia. Primeiro Pedro 2, 22. Você achou? Diga amém.
ele não cometeu pecado algum. Está falando de quem? De quem? Nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Olha aqui, ó, olha ensinando a ser manso. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Por que eu tenho que ser manso, bispo? Porque o nosso modelo é quem? É Jesus. Se ele foi manso, eu preciso aprender a ser manso com ele. Amém, gente? Então é engraçado que Jesus foi cuspido, mas não cuspiu. Ele apanhou, mas não bateu. Ele foi exposto, mas não expôs ninguém. Ao contrário, quando seu amigo traiu, ele diz: amigo, você me trai? Quando ele foi negado, o seu olhar não foi de apontamento, foi de misericórdia. Por que eu tenho que ser manso? Porque Jesus foi manso. E tem mais, Jesus não ensinou ninguém a pregar. Jesus não ensinou ninguém a fazer paralíticos andarem, a cegos verem. Você não vê nenhum momento na Bíblia Jesus falando: eu vou ensinar vocês a fazerem uma campanha para desencapetamento total. Eu vou ensinar vocês a fazerem uma campanha para quebra de maldição. Eu vou ensinar vocês a fazerem uma campanha para 3 passos para vocês se tornarem bem-sucedidos. Ele ensina, sabe o que aos discípulos? Olha aqui, gente, aprendei de mim. Ele diz: olha, eu preciso ensinar para vocês, então aprenda de mim. Eu sou manso, eu sou humilde de coração. O que você tem que aprender no cristianismo? Essas 2 coisas, mansidão e humildade. Por quê? Um manso vai ver paralíticos andando. Um humilde vai ver a vida prosperando. Um manso vai ver sua vida livre. Um humilde vai ver as pessoas sendo libertas à sua volta. Um manso, ele não reage usando a mesma arma, usando as mesmas ferramentas. Se eu quero viver plenitude, eu não preciso fazer nada, eu só preciso aprender com ele virtudes como essa. Você anda muito acelerado, muito agitado, muito irado, muito sanguíneo, e isso pode te matar um dia. Aí se confrontar com essa realidade é um choque. Espera aí, século 21, todo mundo batendo em todo mundo, eu vou aprender a ser manso? Quer dizer que eu tenho que sofrer quieto? Quer dizer então que vou ser o bobo da corte? Quer dizer então que eu não vou falar nada, se for necessário. Por quê? Porque se você for fazer o que você quer, você vai ceder. Se você for usar do seu temperamento animalesco, as suas reações e atitudes vão ser muito ferozes. Agora, alguém domesticado pelo Espírito é um cara manso, é alguém manso. Pastor, eu devo ser manso por quê? Porque Jesus é o meu modelo e foi manso. Eu devo ser manso porque os meus pais na fé foram mansos. A gente olha para Abraão, os pastores de Abraão entraram em conflito com os pastores de Ló, os dois sentaram em uma mesa e disseram: você é meu parente, eu não quero brigar com você, escolhe aí um lado para você ir, se você for para lá eu vou para cá, se você for para lá eu vou para cá. Olha a mansidão de um homem como esse. Ele poderia ter dito: não, eu sou mais velho, eu sou patriarca, Deus falou comigo, eu vou para esse lado. Ele deixou o outro escolher, ele não reivindicou os seus direitos. Você olha para Moisés, um homem manso, muito manso, mas mesmo sendo manso, ele matou um egípcio e escondeu ele dentro da areia. Mesmo sendo manso, ele feriu a rocha, mas mesmo fazendo tudo isso, Deus falou: esse aqui é um homem muito manso, o homem mais manso da terra. E a gente olha para Davi, que quando perseguido, não se defendeu. Então eu termino dizendo isso para você. O que é ser manso? É domar a minha natureza, para beneficiar o meu irmão. O que é ser manso? Ser manso é eu estar sob o controle absoluto de Deus. E aí a Bíblia diz: felizes são os mansos. Por que eles são felizes? Porque eles vão herdar a terra. Agora, qual era o contexto geográfico que isso acontecia? Qual era o contexto histórico? Naquela época, na época que os romanos oprimiam o povo de Deus, ou o povo de Israel, quem tinha terras, quem tinha posses,
eram pessoas bem financeiramente sucedidas, né? Gente rica, gente com posses e tal. Então, por exemplo, se eu tivesse uma terra, eu não era oprimido, mas eu podia oprimir alguém, porque eu tenho posse e você não. Por exemplo, se você tivesse muitas terras, dá uma sensação de poder. Naquela época, as pessoas que tinham posses, terras, fazendas, plantações, elas não eram humilhadas, mas elas humilhavam. Elas não eram envergonhadas, mas elas envergonhavam. Elas não passavam necessidade, mas deixavam pessoas passar necessidade. Jesus vem nesse contexto e diz assim: olha, vocês não precisam brigar por pedaços de terra. Vocês não precisam brigar por espaços. Seja manso, porque os mansos vão herdar as terras. Ele vai ter que brigar por um pedaço de terra. Ele vai herdar a terra. E aí a gente vê lá em Apocalipse 21, quando diz que nós vamos herdar uma nova terra, uma terra restaurada, uma terra que nós não vamos sentir medo, nem vamos chorar, nem vamos ter pavor, nem vai entrar a dor. É uma terra que Deus nos levará, se nós formos fiéis aqui nessa terra. Eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte: os mansos herdarão a terra. A sua maior força será a sua mansidão. Aleluias. A maior força de um homem não está no que ele fala. A maior força de um homem não está no seu dinheiro. A maior força de uma mulher não está nos seus argumentos. Está na sua mansidão, na sua gentileza. Gentileza gera gentileza. Bondade gera bondade. Mansidão vai gerar mansidão. Amém, amados? Eu queria gerar uma cultura nessa igreja. E para a gente gerar essa cultura, a gente vai ter que construir um raciocínio. Felizes são os mansos. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por essa palavra. Eu te louvo e eu te bendigo. Eu sei o quanto nós estamos nesse mundo que nos machuca. Eu sei o quanto de gente nos provoca todo dia. A gente quer lá tirar satisfação, brigar, arrumar confusões. Senhor, a opressão do rico contra o pobre. Jesus, tantas injúrias, calúnias, perseguições, tanta ira no nosso coração. E aí ser manso é implorar a assistência do Espírito de Deus. E em nome de Jesus eu quero que o Senhor nos ajude, nos auxilie. Por isso eu quero que você se coloque de pé. E se você quer herdar de Deus esse atributo, porque não tem como você receber esse atributo de um familiar seu, nem do seu pastor, nem de alguém. Você vai precisar receber do Espírito Santo de Deus. Se você quiser sair do seu lugar e vir à frente, vem à frente. Nós vamos orar junto. Você que está tão preocupado com situações, você que está machucado, magoado, você que está vivendo situações na sua vida assim terríveis, e você vai precisar de muita mansidão para saber lidar com todas elas. Eu queria fazer uma oração especial para você nessa noite. Vem aqui, sai do seu lugar. Bispo, eu estou passando por momentos que, se eu não controlar minha fala, eu acho que eu vou perder a cabeça. Eu acho que... Vem aqui, o Senhor diz assim, que felizes são os mansos. Mansidão é virtude, e essa virtude só o Senhor pode dar. Venha. Não é vergonha a ninguém você dizer: Deus, eu preciso de mansidão. Deus, me ajuda. Jesus, venha, saia do seu lugar. Peça para o Senhor domesticar a sua natureza que é forte. Peça para o Espírito te ajudar nas suas fraquezas. Tirou o jardim. Venha. Tua humildade. Venha, porque vai aumentar o nível da provocação. E se você não tiver manso, você vai reagir usando as suas armas, a sua ferramenta. Venha. Droga do amor, eu falaria. Venha, porque provocações são necessárias, mas a mansidão é que vai guiar você. Pois o amor não se compra.